à beira da morte, já sabendo que estava no limiar da vida, chamou todos os filhos, e todos os filhos, cada um dos seus 13 filhos, que futuramente seria uma confederação de 12 tribos estabelecidas em Canaã. Cada um dos seus 12 filhos, ele entregou uma bênção profética. Para cada um dos seus 12 filhos teve uma palavra. Na beira da morte, Jacó chamou seus filhos. Chega aqui que eu vou dizer a bênção para vocês. Para cada um ele tem uma palavra. Para Judá ele diz: Judá, tu és um leãozinho, e o cetro não se apartará da sua mão. Para Naftali ele diz: você é uma cerva solta. Para Issacar ele disse: tu és um jumento de ossos fortes. Para Zebulon ele diz: tu és o lobo que despedaça a presa. Cada uma dessas palavras é carregada de um significado. E ao receber essa palavra, aqueles progenitores das tribos, que eram os filhos de Jacó, haveriam de transferir, como que no DNA daquele povo, aquela natureza perene, que haveria de ser a alcunha, o distintivo de cada uma das tribos que estava sendo estabelecidos para formar a nação, a futura nação de Israel. E quando chega a vez de José, que é o texto em tela, o Jacó diz para ele: José é um ramo frutífero, e eu quero aprender, eu quero não somente aprender, mas eu quero ir além de aprender. Qual é o próximo passo depois que a gente aprende? Depois que a gente aprende, a gente apreende. Não só aprender, mas apreender, que é você segurar, colocar em prática, fazer parte da tua vida aquilo que você aprendeu. Porque todo aprendizado não praticado se torna um aprendizado esquecido, cai no ralo do esquecimento. Mas eu quero apreender o que Deus diz a José, porque todos sabemos aqui nessa noite a história de José. Todos temos o conhecimento dos acontecimentos que sucederam na vida de José, sua história, seus dramas, seus dilemas, seus altos e baixos, suas circunstâncias, sua vida. 17 anos no exílio, como se tornou governador, toda a história de José,
Mas agora, diante do pai, à beira da morte, seu pai Jacó lhe profere uma palavra de bênção. Seu pai Jacó, a Bíblia diz, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. José é governador do Egito, a maior nação do planeta a essa época. Jacó estava no leito de morte, mas a bênção desse mundo são bênçãos temporais, mas a bênção que vem do servo de Deus são bênçãos atemporais, que independente da circunstância, independente de qualquer situação, ela prevalece na vida da pessoa. E é isso que eu preciso apreender, que mais que uma circunstância, mais que uma vantagem momentânea, é o que a bênção me proporciona em minha história de vida. Se pensarmos em termos de trajetória, se pensarmos em termos de ascensão, se pensarmos em termos de ascendência, o José estava no topo, no apogeu, no ápice da sua carreira, no ápice da sua glória. Mas não há sucesso deste mundo e desta terra que suplanta a bênção do Senhor. Tem muitas pessoas que correm atrás da bênção em detrimento do Deus da bênção. E ao receber a bênção, esquecem daquele que deu a bênção. A porta abriu, eu usufruo daquilo que Deus, da porta que abriu, e logo me esqueço daquela situação, e vou viver uma vida, tocar a minha vida por aí. Recebo a cura e esqueço. Mas ele diz, José é um ramo frutífero. É o ramo frutífero. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João Batista, ao arvorar com a mensagem de arrependimento, ele dizia, produzi frutos dignos de arrependimento. José é um ramo frutífero. A Bíblia diz, nos ensinos de Cristo, nos evangelhos, o Senhor nos ensinou que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Árvore boa, fruto bom. É o fruto que identifica a árvore. José é um ramo que dá fruto. Nós estamos na casa do Senhor com a finalidade precípua de sermos frutíferos. Essa é a bênção de ser um ramo. Jesus nos ensinou no capítulo 15 do Santo Evangelho de São João, dizendo assim, eu sou a vara, e vós
os ramos. Louvado seja Deus. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Ou seja, um ramo junto à fonte, a fonte representa a origem. Se você está de pé, é porque Deus mantém você de pé. Se você está vivo, é porque Deus está mantendo você vivo. Se você está aqui hoje, é porque Jesus te trouxe aqui hoje. Se você está abençoado, é porque Jesus está te abençoando. Na teoria do poder, na teoria do poder tem um princípio que diz que as teias da gratidão, as amarras da gratidão são como fios, são como teias de aranha. Fininha, frágil. Porque há uma tendência de depois que a pessoa conquista alguma coisa, ela romper com a fonte do qual veio a bênção. E ela passar a se autoproclamar como, é porque eu sou trabalhador, é porque eu sou uma pessoa esforçada, atravessei noites em claro, eu poupei, eu me esforcei, eu trabalhei. Aí ela atribui o seu status quo, não ao ramo junto à fonte, mas ele se autodeclara auto-independente. Como se ele tivesse luz própria. Senhoras e senhores, nós não temos luz própria. A luz que nós brilhamos é reflexo do sol da justiça, que resplandece em nós e irradia através de nós. José é um ramo frutífero, mas é um ramo junto à fonte. Louvado seja Deus. É um ramo junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Olha só, José é um ramo frutífero. Um ramo plantado junto à fonte. E os seus ramos correm sobre os muros. Como foi que José venceu as suas dificuldades? Como foi que José superou os seus dilemas? O ramo que vai... Você já viu aquela... Você planta aquele pé de trepadeira e ele vai agarrando no muro e vai subindo no muro, vai se espalhando sobre o muro. Daqui a pouco ele está lá no topo do muro. José é um ramo que sobe sobre o muro. Ou seja, a sua resiliência, ou seja, ser plantado junto à fonte é algo que nos torna frutífero e é algo que nos faz vencer qualquer barreira. Não houve barreira capaz de segurar os projetos de Deus na vida dele. Essa é a bênção. Essa é a bênção. E ele ainda diz: os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam.
e o aborreceram. Embora, não obstante, José fosse um ramo plantado junto à fonte, frutífero, e que sobe nos muros, a história dele é marcada por momentos de dificuldade, por aborrecimento, por oposições, por antagonismos, por circunstâncias adversas. Os flecheiros o flecharam. Foi atingido. Foi aborrecido. Teve que tomar o cálice de amargura. Todavia, olha o que a Bíblia diz: o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Louvado seja Deus, seu braço foi fortalecido pelo valente de Jacó. Teve momento de amargura, momento de lágrima, momento de humilhação, momento de tristeza, momento de penumbra. Mas Deus foi o seu braço que o susteve nas piores circunstâncias. Os braços de suas mãos susteve-se no valente de Jacó. Ele não baixou, está dizendo, o seu arco se manteve no forte. Louvado seja Deus. Ele não baixou a guarda. Ele nunca desistiu de lutar.